comprimentos máximos dos troncos até cerca de 10 metros. É fácil a execução de cortes, emendas, e aí, lembrando aí de estruturas de madeira antigas. E assim nós chegamos num quarto da nossa 21ª hora aula, e que nós vimos até agora, estaca de madeira, que é uma estaca que vem cada vez mais não utilizada, né? Mas pode ser sim utilizada em fazendas, né? Eucalipto, né? Fazendas em extensões assim bastante grandes, pode ser usado, né? E temos norma para poder então tratar isso de uma forma adequada. Geralmente obras provisórias, fantástico, né? Então a gente tem que observar aí esses detalhes da norma. Temos a norma e o que mais foi dito aí pelos livros, né? A possibilidade então de usar as estacas de madeira metálicas. Então o anexo F da norma fala das metálicas. Este anexo estabelece então os procedimentos executivos para complementar a seção 8, onde era definida, especificar os insumos e detalhar as diretrizes construtivas. Características gerais. O elemento estrutural produzido industrialmente, podendo ser constituído por perfis laminados ou soldados simples ou múltiplos, tubos de chapa dobrada ou calandrada, tubos com ou sem costura e trilhos. Equipamentos. A cravação de estacas pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração. A escolha do equipamento deve ser feita de acordo com o tipo, dimensão da estaca, características do solo, condições de vizinhança, características do projeto e peculiaridades locais. Isso vale para todas, né? As cravadas. O sistema de cravação deve estar sempre bem ajustado a todas as suas partes constituintes, tanto estruturais quanto acessórias, em perfeito estado, a fim de evitar quaisquer danos às estacas durante a cravação, e deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista no projeto, né? Sem danificá-la. Para essa finalidade, o uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelos mais leves e com grande altura de queda. Vocês perceberem, a madeira era ao contrário, né? A folga do martelo e do capacete deve ser inferior a 3 centímetros em relação às guias do equipamento. Então, isso vale para todos os batistacas, né? O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca e possui superfície de contato plana, com encaixes com folga inferior a 2 centímetros, sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais irregularidades. Suas dimensões externas devem ser compatíveis com as do martelo, de forma que a carga distribuída seja centrada. Quando a cravação for executada com um martelo de queda livre, devem ser observadas as seguintes condições: o peso do martelo igual ou superior a 10 kN, isso é o peso do martelo. O peso do martelo igual ou superior a 30 kN para estacas com carga de trabalho de 0,7 a 1,3 meganewtons. Para estacas cuja carga de trabalho seja superior a 1,3 meganewtons, a escolha do sistema de cravação deve ser previamente analisada. No uso de martelos automáticos ou vibratórios, deve seguir recomendações dos fabricantes. Cravação.
Em casos correntes, é vedada a utilização de elemento suplementar, denominado prolonga ou suplemento. Então, nas metálicas, nós não podemos usar a prolonga. Né? Somente é admitido o uso em situações excepcionais, com comprimento total limitado a 2,5 e com necessárias alterações de nega e repique. Para a cravação de estacas através de terrenos resistentes, podem ser empregadas pré-furações. Neste caso, o eventual desconfinamento deve ser considerado pelo projetista de fundações. A perfuração facilita a cravação, entretanto, você não tem tanto atrito lateral, porque é uma estaca de deslocamento, né? E se você faz o pré-furo, você diminuiu o deslocamento do solo. Consequentemente, vai ter uma perda de atrito lateral. Né? De qualquer maneira, a cravação final deve ser feita sem influência desse recurso. Caso sejam feitas medições, as tensões durante a cravação devem ser limitadas a 90% do limite de escoamento do aço, senão você amassa. Devem também ser observadas as recomendações descritas em 8.5. Requisitos de aceitação. O projeto deve especificar o tipo de aço, as tolerâncias dimensionais, os requisitos para aceitação de estacas em perfis metálicos estão descritos a seguir. Massa linear e comprimento em milímetros. A massa linear dos perfis podem variar mais ou menos 3 a menos 2,5% e o comprimento de 0 a 100 milímetros. Com relação às dimensões, a tolerância de altura varia de mais 8 a menos 5 milímetros e a largura da mesa, BF, de mais 6 a menos 5. A flecha máxima é de 0,2% do comprimento de qualquer elemento. Centralização de alma com tolerância de 5 milímetros, conforme a equação e figura a seguir. Então, nós temos aí esse perfil, né? E temos os valores aí de B11 e B12, temos a média e temos que atender isso daí. Soldabilidade. Os materiais devem ser soldáveis a fim de evitar problemas decorrentes das operações de solda comumente realizadas em elementos de fundação. Emendas de solda. Procedimentos para as emendas devem ser detalhados em projeto. Nas emendas com solda, o eletrodo a ser utilizado deve ser especificado em projeto, sendo compatível com o material da estaca e a classe não inferior ao tipo AWS E7018 para aços da ASTM, AS36 e A572 e aços carbonos comum. Quando a composição química, do aço, existir eletrodos e procedimentos de soldas especiais, esses devem ser especificados no projeto e aprovados por profissional habilitado. Então veja que a hora que a gente vai projetar a estaca metálica, a gente tem que tomar todo esse cuidado com relação aos materiais, a ligação da solda, e tem uma especialidade que creio não ser do engenheiro civil, pois eu não conheço. Então nós temos que ter um profissional especializado para ajustar isso e nós colocarmos nosso projeto de fundação das estacas metálicas. O topo do elemento inferior, quando danificado, deve ser cortado até o nível em que sua seção não apresente sinais de dano.